Carol Camurji. Cola que é sucesso, cola mais uma vez no meu podcast, gente. Hoje a gente fez um podcast na última quinta-feira, com três maravilhosas. E as pessoas pediram a história dessa querida, ela, Jussara Pimentel. O título é Como Tudo Começou. Por que tudo começou? Hoje ela é uma mulher de sucesso, que tem uma história de vida linda e a gente vai saber dos mínimos detalhes. Bem-vinda novamente, Jussara. Gratidão, é uma honra estar aqui de novo, né? Uma oportunidade maravilhosa, tá? Poder compartilhando aí um pouco da história da Chantrieri, porque muitas vezes tem clientes de anos que estão sempre lá, estão consumindo, sabe? Só consomem os nossos produtos, só consomem os nossos serviços, porque também temos salão de beleza, mas nunca pararam para perguntar assim, Ju, como é que começou? Da onde você tirou essa ideia? O que que você pensou? Então, hoje vai ser uma oportunidade muito boa para Para você sanar. contar. Mas fala É, assim, você desde nova fazia o quê? Até chegar ao chantrier. é, eu assim, eu passei por muitos setores, mas sempre por fora eu estava ali mexendo com o cabelo. Eu passei por muitos setores, eu fui técnica de enfermagem, eu perdi um irmão assassinado e depois disso eu não consegui mais trabalhar na Trabalhar área da na área. saúde. E aí eu caí de paraquedas numa contabilidade, né? Que no momento, assim, eu precisava trabalhar, E mas você tinha quantos anos? eu era bem jovenzinha, né? Mas assim, eu comecei mesmo a mexer com o cabelo ali pela faixa dos meus 15, 16 anos, mas sempre Nossa, você trabalhou muito cedo. isso, sempre assim, aquele negócio. Eu comecei assim, porque eu falo que eu fui, quando eu brinco assim, né, que eu tenho alunas também, né, eu ministro às vezes o workshop, mentorias, e as alunas procuram e falam assim, o certificado é a primeira coisa que elas perguntam. Eu digo, gente, não se preocupem com o certificado, porque vocês vão levar ele para casa. Se preocupem em absorver o máximo que vai estar sendo dito para vocês aqui, porque eu nunca cheguei num estabelecimento e me deparei com um certificado trabalhando. Por quê? Quando eu fui por exigência do mercado, adquirir o meu primeiro certificado que foi de cabeleireira, foi mais para expor para pessoas que queriam ver um certificado, mas eu já trabalhava, tanto é que Você já tinha a experiência. professora do curso deixava tudo na minha mão, né? Então, assim, eu comecei muito jovem mesmo, então sempre nesse ritmo de trabalho, eu tinha sempre uma cartela de clientes aí que eu atendia pós-expediente. Quando eu trabalhava plantonista, no dia que eu não tinha plantão, eu atendia clientes. Na contabilidade, trabalhava o dia inteiro, às vezes atendia à noite, às vezes atendia sábado, domingo, o dia inteiro, porque, né, hoje é um dia de compartilhar um pouco da minha história. Nessa época eu levava uma vida muito difícil, então eu precisava dar conta do recado. Eu tinha um filho pequeno, que eu fui mãe muito jovem, né? Hoje ele está aí com 20 anos de idade, né? Então eu tinha que dar conta do recado. E aí eu não escolhia hora nem lugar para trabalhar, não, né? E aí, por exemplo, tá, como mas assim, você sentiu assim, cara, cabelo é minha paixão. Pois é, aí depois de um tempo, só para, né? Eu sei que hoje a gente tem um pouquinho mais de tempo, mas para também não ficar muito longo, o meu esposo, né, que é meu esposo hoje, entrou na minha vida como uma pessoa muito especial para mim. E ele, assim, me levava, me buscava no trabalho, porque eu saí de um relacionamento abusivo, né? De violência Que é doméstica. desse primeiro de 20 anos. Isso aí. E aí o meu atual esposo, na época, era apenas um amigo, mas aí ele viu que achou que eu estava correndo risco, e aí ele fazia aquilo que muitas vezes nem um irmão ou um pai faz, me levava e me buscava todo dia no trabalho, e daquilo a gente acabou criando uma relação afetiva e começamos a namorar. E ele começou a prestar atenção que ele me levava em lugares para fazer cabelo, e muitas vezes ele não via o cabelo da pessoa que eu ia atender, mas depois ele ia lá me buscar
Mas teve um dia que, na hora que ele foi me levar, ele viu o cabelo da cliente. E quando ele foi me buscar, ele viu o cabelo da cliente pronto. E aí Viu antes e aí depois. eu tava aí ele também achou que já estava cansativo, já virou, falou, amor, é bom você, já que você está atendendo esse pessoal e está trabalhando fora ainda, não vai na casa de, eu não ligo de te levar, mas começa a migrar elas para cá, separa um cantinho, começa a migrar elas para cá, e aí eu comecei a fazer isso, ninguém se opôs, né, em se migrar para ir até a minha casa, ser atendida, e aí ele começou a ver mais resultados, e aí ele começou a ficar no meu pé. Por que que você está trabalhando para alguém com esse talento todo que você tem? Porque se eu fosse uma mulher e fizesse isso que eu estou vendo você fazer, jamais que eu ia ficar presa num trabalho com ganhos ilimitados. Então, assim, eu falo que primeiro eu tenho Deus Uhum. e depois eu tenho o meu marido aí, sempre Vocês me já estão quantos encorajando, anos juntos? 10 anos. E aí me encorajando, né? Que eu até brinquei com ele. Eu falei, agora você criou um monstro, porque eu não tenho medo de nada mais. Criou um moço, criou uma mulher É, eu corajosa, brinquei com ele, né? que eu falei, agora você criou, agora você dá conta, porque agora eu tô assim, vida louca no negócio mesmo. Eu não tenho medo mais de nada, mas eu era muito medrosa. E E você abriu o seu, logo depois desse conselho, você já começou a querer abrir o seu espaço. aí eu já estava atendendo, só que eu sempre fui muito curiosa. Tanto é que eu falo, né? Eu atendo avaliações e eu digo, a gente não tem como eu entender só de cabelo. Eu tenho que entender um pouco de nutrição. Eu tenho que entender um pouco de neurociência. Eu tenho que entender um pouco de tudo. Por quê? Porque no meio daquela patologia do cabelo da cliente, pode ter emoções envolvidas, E como? pode ter má alimentação envolvida, pode ter má absorção de nutrientes, pode ter intolerâncias alimentares, pode ter várias Pós-Covid, que coisas. muitas mulheres com Covid Sim, foi ficaram com aí, cabelo. esse foi o boom da minha linha mais famosa, que hoje chama-se Hair Therapy, mas chamava-se Anti-Queda mesmo. E eu criei essa linha meses antes, assim, eu criei essa linha em janeiro e a Covid explodiu no mês de março. Você criou um pouco antes do Covid Comecinho. começar. E aí depois eu também fui acometida com a Covid, quase morri. Depois eu tive uma queda de cabelo Eu violenta, também tive uma queda. que assim, os médicos não sabiam ainda que era por conta da Covid, eu só sei que as pessoas viam aquele nome no meu frasco, anti-queda, e começaram a ir atrás de mim para comprar aquele produto para ver se ajudava. E realmente, apesar de se tratar de um eflúvio telógeno, né, que não é um problema assim que qualquer coisinha vai resolver, mas, por exemplo, se de uma queda brusca aí você conseguir reduzir aí pelo menos 50%, você já fica muito mais feliz, Verdade. né? Com Então, certeza. assim, eu consegui ajudar muitas pessoas e as que me procuraram. Explodiu na venda, né? Porque todo mundo com aquele É, cabelinho lá caindo, algumas pessoas. isso, e eu tenho cliente, eu tenho pacientes assim, eu falo pacientes por quê? Porque são pessoas que têm Que realmente patologias. sim, que você E eu cuida. trabalho com terapia capilar naturalista. Eu não trabalho, eu não sou biomédica. Os biomédicos, como a doutora Janaína, que estava aqui conosco aquele dia, é biomédica, ela pode trabalhar com medicações, com tratamentos O natural, invasivos. você fala como assim? Só de passar o produto mesmo, É de. naturalista. Eu desenvolvo fórmulas naturais. Aí na nossa terapia, nós temos vários tipos de direcionamento de tratamento para problemas como tratamento com algas, com argilas, com óleos essenciais. Isso diretamente nos nossos salões, né? Mas a nossa linha terapêutica, que é essa voltada para queda e crescimento, porque cresce é só usando mesmo para ver. Cresce muito. Eu não tenho um relato de alguém que me procurou e falou assim: Ju, eu acho que para mim não fez efeito. Todo mundo relata. Tem homens, eu tenho muitos clientes homens que compram. Aí às vezes fala: ai, Ju, eu vou ter que parar porque eu não aguento mais. Agora eu tô tendo que ir no barbeiro 2 semanas, 2 vezes na semana cortar o cabelo. Porque de tanto que Caramba! cresce. Então,
a medicina natural, ela existe, ela é verdadeira. Muitos médicos lutam contra, são contra, às vezes a indústria farmacêutica, mas por quê? Porque muitas vezes não convém a eles. Mas eu não só testei, como comprovei que funciona. Porque tudo que é fármaco tem ali vários aditivos químicos, mas a base mesmo ela veio da natureza. Porque isso aí já é da minha opinião, né? Crença minha. Não vão ser todos que vão concordar, né? Isso aí eu já vou expor uma opinião Mas minha, eu super acredito tudo, que tudo que é na natural, que é minha naturopata. opinião, tudo que o Criador colocou nesse mundo, ele colocou o suficiente para nossa sobrevivência. Então, na antiguidade não tinham esses fármacos e as pessoas eram tratadas com plantas, com insumos. Sim, até hoje os índios, né, Sim, usam isso e se curam muitas exatamente. vezes. E eu tenho, sim, vários relatos. Aí tem aquela coisa, né? Tem problemas, Jô, eu tô com a dermatite, usa o shampoo da linha Therapy, usa o tônico, pinga o tônico, a coceira parece que tirou com a mão. Tá, mas é um paliativo, porque o que que é a dermatite? A dermatite ela é uma doença autoimune e que a ciência aí já vem mostrando que se origina no intestino, então eu falo, eu não posso estudar só cabelo. Você tem que estudar um pouquinho de tudo, porque igual Exato. você falou, um exemplo que eu tive é porque assim, como eu estou em processo de emagrecimento, a gente deixa de comer muita coisa. Ah, você vai fazer uma dieta low carb, que você tira muita proteína, né? Já Assim, fiz low carb. cetogênica, várias dietas. O que aconteceu com o meu cabelo? Claro, também com produto químico do louro, que também já. Então, juntou isso tudo, pós-Covid, meu cabelo fez o quê? Quebrou, deu corte químico, demorou para crescer e tal, tal, tal. E assim, eu acho que é muito importante quando você atende um cliente, igual você, que você falou para mim, Carol, acho que eu já criei quase 20 produtos, né? Sim, O primeiro produto foi qual? Esse de na minha queda? cabeça tem mais de 200, tá? É porque Porque eu não ainda fiz. não. Mas assim, o primeiro mesmo, aquele primeiro produto que você colocou a mão. Primeiro foi a linha Ultra Hidrate, que agora ela vai ficar descansando um pouquinho. Nós estamos com as nossas últimas unidades à Sério? venda. Porque vendeu tudo, não tem Não, e é a mais antiga, né? Claro que ela foi reformulada formular. durante esse período, mas ela agora vai dar uma descansadinha, porque vem aí uma outra linha para reinar por um tempo no lugar dela, Mas ela fazia o otimizada. quê? Ela Essa é linha? uma reposição hídrica. Ela é para cabelos opacos, ressecados, sem vida, mas que não sofreram danos tão agressivos. Aí você pegou quando você teve seu primeiro produto na mão, que você fez, né? Que ó, Chantrieri, que você já explicou pra gente o do, que eu achei muito chique, por sinal, o nome. Qual foi a sua sensação de dever cumprido? Você sabia o que ia vir pela sua frente? Olha, eu estava assim, eu converso com as pessoas diariamente a respeito desses acontecimentos, né? Porque eu comprei produto no início, né? Que eu comecei a estudar e tudo, que a minha intenção, na verdade, era aprender a lidar com aquilo, fazer algo melhor para usar no meu salão. Eu não pensava, exemplo, eu vou ter um salão ou dois, eu vou ter uma loja, eu vou ter uma marca. Não, eu queria melhorar a situação dos cabelos das minhas clientes. E eu via que tudo, exemplo, todo salão compra produto Sim, de de alguma fora, de um marca representante. para revender também. Sim. E eu via sempre, não vou desmerecer as marcas aí, mas eu via sempre tudo mais E do seu salão mesmo. também chamava Chantrieri? Não, ainda não. Como que é? Era apenas o espaço Ju Nascimento, Ah, que Júnior. Nascimento é do meu esposo. Ah, Aí o que que acontece? A princípio, eu queria melhorar a saúde do cabelo das minhas clientes, eu queria oferecer algo melhor, algo diferenciado. Então, o que que eu pensei? Eu falei, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um pouquinho, como comprar um pouquinho de embalagem, vou comprar um pouquinho de matéria-prima fracionada, que eu tinha, né, como fazer isso. E eu comprei pela quantidade, que era tudo muito pequenininho.
Então, pela quantidade que eu via, que eu vendia das outras marcas por mês, eu pensei, o tanto de produto que vai render essa matéria-prima, e essas embalagens, vai ser o tempo que ele dura mesmo, vai ser de 3 a 4 anos. Eu vou levar 3 a 4 anos para vender isso aqui, que no caso, eu estaria terminando de vender aquilo agora. Nossa. Só que explodiu logo quando você Só já. que aí eu apliquei no cabelo de uma pessoa e de outra, e tinha lá a marca famosa lá. Mas, Ju, por que você vai. E eu tinha que usar, que eu tinha pagado muito caro, né? Mas, Ju, porque eu não quero que você passe esse no meu cabelo, eu quero que você passe o seu. E aí eu não tinha rótulo ainda, as clientes começaram a querer comprar sem rótulo. E não importa, porque as minhas clientes mesmo de cabelo sempre tiveram muita confiança no meu trabalho e sabiam que eu estava estudando, me dedicando, e já tinham me avisado, ó, quando estiver pronto eu quero. E brincavam até assim, mulheres elegantíssimas. Ju, se tiver num pote de manteiga, não tem problema, você pode colocar que eu levo, entendeu? E só que aí o que que acontece? É, começaram a fazer comentários dos meus produtos. E é claro que, gente, eu não tinha condições ainda. Eu me endividei toda para estudar. Eu não tinha condições. Eu me endividei toda para estudar, para comprar aquela matéria-prima, E para não é comprar. barato, tá, gente? A Não, gente que faz. Eu sei porque eu tenho um produto lançado na área de emagrecimento e é muito investimento, é isso. muito. E aí, o que que acontece? Eu não tinha condições ainda de mexer com a Visa. Mas era assim, era um produto simples, só shampoo, creme de cabelo, não era nada perigoso, né? Mas a gente sempre está despertando olhares, né? Tanto bons quanto ruins. Verdade. E aí, o que que acontece? Eu fui denunciada. Ai, mentira. Aham, eu fui denunciada. Por alguma cliente, alguém que Hum, trabalhava com Eu você. acredito que alguém da concorrência. Mas aí, enfim, eu antes de eu ser dos fiscais aparecerem lá mesmo, um período antes eu sonhei 2 vezes que eu tinha sido denunciada e eu ainda falei com a minha esposa. Aí ele falou: meu amor, tira isso da cabeça, você está preocupada? Eu falei: eu não estou preocupada. Espera aí, senta e assiste. E aí realmente apareceram os fiscais lá, só que como eu trabalhei muitos anos, né, em contabilidade, aí eles também não chegam, né, multando, nada não, Sim, eles dão eles uma dão uma notificação se notificação. regularizar. E hoje eu quero assim, eu não sei se quem me denunciou está me assistindo. Ai, se tiver, Eu beijo que me veja, sabe, ajudou. porque eu quero fazer um agradecimento público, porque hoje todas as minhas linhas são regularizadas junto à Anvisa e eu tenho só a agradecer, E foi porque tipo um empurrão, né? foi Para um aquilo que empurrão. você. Não que você queria continuar ali, mas você estava Não, esperando o momento certo, exatamente, né? porque eu estava assim, eu estava extremamente endividada mesmo. E aí eu tive que fazer mais dívidas para poder fazer isso. Mas foi o Mas investimento que deu sim, certo. mas a vida do empresário é isso mesmo, Sim. ainda mais quem começa sem nada, vai aí suja e limpa o nome, aí depois compra de novo, e um dia a gente chega lá, Chega, e né? hoje você chegou, porque você é uma empresária totalmente de sucesso, que já está com quase 20 produtos, porque não é fácil você lançar um produto, ainda mais com tanta concorrência, né? Mas É, que tem um diferencial. Qual que é o diferencial do seu produto? é Eu a digo assim, Chantrieri em si, tá? Não estou falando assim de um específico. Mas qual que é o diferencial da Chantrieri? É a Chantrieri, é porque tudo que eu busco fazer na Chantrieri, eu faço com muito amor e eu cuido de cada detalhe. Desde que você me perguntou aqui, você cheirou o shampoo, Nossa, né? E aí você me desde a perguntou, cor, né? Depois eu vou mostrar para eles. isso. Então, assim, é a nossa linha Gold, né? Eu tô aqui com a língua coçando para contar quem vai vir no lugar da Ultra Hidrate, mas eu não vou contar, não. Nem um spoilerzinho assim. Gente, é porque assim, você falou na última vez, eu não tô, você falou que vai ter uns capsulados, você falou no último podcast. Isso, e eu tô cuidando de tudo para quê? Para que não seja simplesmente um encapsulado. Tudo que eu vou fazer na Chantrieri, eu cuido pessoalmente. Por quê? Porque por eu entender de fórmulas, eu posso cuidar, eu entendo de concentrações, eu entendo do que realmente funciona e que não funciona. Porque, por exemplo, tem ativos que, que uma empresa coloca ali.
vamos colocar ali naquele shampoo, que ele vai e coloca 0,2, Deixa eu 0,3%. pegar. Ela trouxe pra mim, gente, esse shampoo e o condicionador, né? Não, esse aqui é o, O shampoo. é o shampoo. É enriquecido com ácido hialurônico e provitamina B5. Eu cheirei, assim, não sei se dá pra ver, mas assim, a cor, ó, a cor do shampoo. Ele é dourado. Dourado. Esse é pra cabelo loiro. É Você cara da pode. Chantriere, né, Cara, dourada. é do Colo que é sucesso, que também é preto com dourado. E o cheiro maravilhoso. Esse aí é pra cabelo loiros? Ou não, pode qualquer pessoa usar. Pode usar em qualquer pessoa. Ele é um shampoo muito enriquecido, então ele é um shampoo com uma pegada hidratante. Ele é um shampoo que quando você lava, Cheiroso não demais. parece. Você sente o cabelo limpo, mas não parece que passou shampoo. Porque, por exemplo, ácido hialurônico é um ativo assim bem caro. Então, você raramente vai encontrar uma marca no mercado que coloca, por exemplo, 2% de ácido hialurônico num produto. Ah, mas 2 não é pouco? Gente, eu estou falando de empresas que dizem que tem o ácido hialurônico e não tem, ou quando tem, é no máximo 0,1, 0,2%. Então, isso faz toda a diferença. As concentrações. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, por exemplo, você distribui para todo o Brasil já? Ou você está aqui ainda na Grande É, Vitória? Como é que é? Então, agora eu estou um pouquinho mais calma de correio, mas teve um tempo que era toda sexta-feira eu com caixas enormes no correio, mandando para Rio de Janeiro, para Minas Gerais. Só que com a pandemia isso deu uma parada, porque eles tinham medo de receber caixas Sim, contaminadas com contaminada, Covid. é verdade. E aí acabou dando uma parada. Só que agora eu estou Voltou. reparando que o público de outros estados que estava comprando comigo tá lá, como diz aí, se achegando de novo. E como é que faz, assim? Porque como a gente é YouTube, a gente não só no Brasil, mas também tem alguns lugares do outro mundo que assiste a gente do outro mundo, que eu digo de outro país, desculpa. Gente, tem gente, olha, da Índia que assiste a gente, eu fiquei sabendo, muito feliz, muito contente. E assim, se alguém quiser contratar, tipo, solicitar esses produtos, como que ele faz? Então, lá no nosso Instagram, que é o @Chantrieri Cosméticos, tem por enquanto, né? Por enquanto tá com o link do WhatsApp na bio. Por quê? Porque para mim não é apenas uma venda de produto. Eu quero vender um resultado, porque para mim não adianta. Tem produto na minha cartela de produtos que se eu recomendar para você, o seu cabelo não vai ficar legal. Então vai depender de quem vai. Isso, e hoje, agora, assim, com a correria aí, né, com o aumento das demandas, está acontecendo um negócio muito legal que são as avaliações online, que a gente faz uma breve chamada de vídeo, eu posso dar uma olhada nesse cabelo, fazer um breve questionário Olha, do que que tem legal. nesse cabelo, por quê? Porque como eu expliquei aquele dia, tudo são mecanismos de reação. Então, de acordo com a química que você me disse que já usou, que tem aí, por quê? Se você usou e não cortou, então tem a química. Ela não sai do cabelo. A química, ou ela é cortada com a tesoura, ou ela é neutralizada com o seu neutralizante correto. E hoje na indústria, o que neutralizante nós encontramos hoje para adquirir por aí? Só um, que é aquele neutralizante do relaxamento com tioglicolato, que ele a base dele, inclusive, é peróxido, mas aí eu já comecei a falar muito difícil aqui, né? Não, mas assim, porque dessa parte de cosméticos, Jussara, é muito amplo, né? A gente tem muitas coisas. Por exemplo, você falou que já criou quase 20 produtos. É, do cabelo lá do Isso para vender para o consumidor final, Procon. fora que tem lá nos salões que as clientes carinhosamente chamam de bruxarias. Como que é? Como que é esses produtos que tem lá no salão? São produtos. Você tem dois salões, não é isso? Isso. Onde fica localizado? Todos os dois são nas proximidades do Shopping Mochuara. Um no bairro São Francisco e o outro perto do terminal de Campo Grande. Lá em Cariacica. Isso, lá em Cariacica.
E esses produtos, Você vai expandir para Vitória, Serra, Vila ai, amém. Velha. Eu estava contando aqui, eu tenho um público assim pesado na Serra. Agradeço muito, gratidão ao público da Serra aí, que vem de longe, que tem gente que pega Transcol e levanta 5 horas da manhã para pegar o Transcol para poder ir lá fazer a avaliação para poder fazer tudo correto, porque às vezes tem tratamento, as neutralizações principalmente precisam ser feitas no salão. E aí elas vão e vivem me pedindo, por que que você não abre uma unidade na Serra? Então eu falo mesmo, provavelmente em outro município, acredito que Serra seria o primeiro nome que viria na minha cabeça, né? Que eu tenho um público Mas bem então, grande e lá. quando o público é fiel a você, ele vai onde você está. Vai, eu Isso não atendo, tenha eu dúvida. atendo, eu tenho gente de Ibitirama, que é quase em Minas Gerais, que vai lá fazer lá perto do Pico da Bandeira, que só faz cabelo comigo. Aí, por exemplo, só faz luzes, aí demora 6, 7 meses para fazer. Aí vai lá, faz as luzes, compra o estoque de produto que dá para passar 6, 7 meses, aí depois volta, retoca o E procedimento fora a e faz tudo indicação, né? de Que vai passando a indicação para Ex- indicação, você vai criando esse É, público fidelizado. esse é a melhor, porque poucas pessoas aparecem, aparece de vez em quando alguém. "Ah, você apareceu para mim lá no Instagram, eu resolvi vir aqui." Não foi ninguém que indicou. Mas na maioria das vezes, hoje o Instagram é uma ajuda no nosso boca a boca, né? Porque a pessoa fala assim: olha, procura fulano. Mas olha, eu vou te passar aqui o Instagram dela, porque aí você pode ir lá no Instagram dela e acompanhar E o é, trabalho querendo dela. ou não, é seu portfólio ali, né? Exatamente. Do antes, depois, dos Sim. cabelos que eu já vi, são assim É. espetaculares. E você que põe a mão na massa mesmo, né? Também, claro que tem outras pessoas. Hoje eu conto com a equipe, Você né? tem uma equipe de quantas pessoas em cada Então, salão? agora eu tenho, cada salão tem um cabeleireiro em atendimento, né? E tem uma manicure na unidade de São Francisco. E na outra unidade eu tô aí, que é uma unidade nova, que eu inaugurei recentemente, então eu tô aí na luta, gente, a manicure aí que estiver assistindo, tá? Eu tô na luta por uma boa manicure, que é necessário, né? Mas lá, essa segunda unidade, ela tem ali um ponto de atendimento, mas é mais loja, entendeu? É mais uma loja. E também a gente trabalha com não só com cosméticos, mas como acessórios, sabe? Coisas que a mulher precisa no dia a dia. Agora, olha só, você hoje, Sara, você, ah, vamos um pouquinho mais, uns 13, 14 anos atrás. Hum, Você passa um filme na sua cabeça de tudo que você viveu, de tudo que você, né, que foi um aprendizado. Acho que o sofrimento faz a gente crescer mais. Acho que sim, assim, porque sim. todo mundo vê hoje a gente pronta, não sabe o que a gente passou É o lá processo. atrás. Isso é tudo processo de crescimento. E assim, você me traz isso, essa mulher de garra, essa mulher empoderada, essa mulher que põe a mão na massa e que consegue. Hoje você já se sente uma mulher realizada? Ou ainda fala assim, Carol, ainda tem mais coisas que eu quero? Olha, eu me sinto imensamente grata por tudo que eu tenho, que para mim, assim, Que você tem outra filha eu também, né? tenho Uma lá uma princesa princesa. linda, é a Alice, mas assim, hoje que veio também para me ensinar muita coisa, tá? Veio para me ensinar muita coisa. A Alice também foi outro divisor de águas na minha vida, porque a Alice me faz assim acordar. Ela tem quantos anos? Ela tem 7 e eu acordo e eu sempre acordo primeiro que ela. E eu olho assim, para mim é meu bebezinho, né? Aí eu olho para ela dormindo ali e ela me faz ter vontade de querer mais e mais. E a gente é parecida, porque a gente tem dois filhos de idades bem diferentes. Eu tenho uma de 7 e uma de 25. Então, assim, É, a gente teve momentos bem diferentes, que é diferente. Você é. ser uma mãe A, mi- nova e ser uma mãe mais madura. o meu filho de 20 anos é minha filha, na verdade, né? Que é minha filha trans, né? Ele é o Kalani, mas ele gosta de ser chamado de Aurora. Então, é Tá a Aurora, quem é é a a Aurora Aurora? e tá trabalhando comigo lá, né? Se Na jura, unidade de né? São E faz seu Francisco. cabelo tudo. Não, e agrada todo mundo, é um doce, é um amor de menina, né?
Porque para mim, como mãe, é estranho, né? Às vezes a gente acaba se Mas a confundindo, gente né? até, a gente como mãe, a gente Mas sabe o que é ele, melhor mas para os é, nossos filhos e para ele se sente mas, feliz sendo. mas ela é meu orgulho, sabe? Uma filha muito carinhosa. Tava lá comigo na premiação, tava linda lá, toda elegante, se maquiou. E estava lá e está comigo diariamente, toma conta do salão lá da unidade de São Francisco para mim, sabe? E demonstra muita responsabilidade. E eu falo mesmo, quem não parece até clichê porque muita gente fala, né? Mas quem não vive, não suporta o processo, não vive o propósito. É verdade. Isso é verdade. É fato. E assim, e vendo você, a sua história, de como que você chegou até aqui, e quando tocou meu coração, no fundo mesmo, estou falando para você assim, quando eu saí daqui, eu falei assim, eu preciso escutar a história dela, porque não deu tempo. Foram 3 mulheres, e assim, e eu vi que você queria falar mais, eu falei, vou marcar um podcast com ela sozinha, para justamente escutar essa história. Porque ali foi um resumo do resumo, e agora estou podendo conhecer um pouquinho profundamente quem é Jussara Pimentel. E eu, sim, eu sou bem autêntica, eu não fico tomando cuidado de esconder nada de ninguém. Porque nossa É, vida é um livro aberto, né? exatamente. Nós pagamos nossas contas. Então, É, assim, é muito fácil alguém julgar, muito fácil alguém falar, mas só a gente que vive a nossa vida. É só a gente que sabe o que é certo. exato. E Deus para nos controlar e tá ali pela É, gente. como eu contei aquela experiência, né, naquele dia do cabelo lá que virou chiclete, poucos profissionais teriam coragem de contar E que foi por através daquilo que você conseguiu uma fórmula que, né? sim, aquilo ali foi outra bênção que Deus entregou nas minhas mãos. Por quê? Porque a partir dali eu já atingi porque eu já estava me especializando em tratamento e eu fui aquela aluna que só queria mexer com formulação e foi pisando duro para a aula de tratamento, sabe? Como aquela criança que pega pirraça, porque eu ia ter que fazer aula de tratamento primeiro, né, que envolve essas neutralizações, esses mecanismos de reação, quando na verdade eu achei que eu só queria formular, e aí eu fui como aquela criança com birra que vai pisando duro por um lugar onde não quer, e eu fui pisando duro para aula de tratamento, e aí eu me encantei e pensei, gente, como que eu iria formular coisas maravilhosas sem entender isso aqui? Então, estou te convidando aqui, assim, ao vivo, digamos assim, para você dar dicas no quadro do Cola que é Sucesso, que é o programa. Dicas que eu acho que você merece, assim, de Uau! tanto produtos que você já criou, de tanta dicas, essas dicas mesmo, sabe? Que você falou, Carol, usa isso, usa aquilo. Nós mulheres precisamos, e às vezes a gente não tem essas informações. E você tem muito conhecimento para passar pra gente, né? Então, assim, sua história é linda, assim. E aí, me conta, aí você casou, só para poder. Se você não quiser falar também, não precisa, mas eu sei que você é uma mulher que vai falar tudo. E E falou tudo eu tô mesmo. achando muito interessante essa história. Aí você casou com o nome do seu marido, É Luciano. Luciano, há 10 anos. Que Luciano ali cuidou de você, você saiu de um relacionamento abusivo. E conheceu, e ele te levava, te buscava, ele que te incentivou a abrir seu salão. Sim. E aí, o seu filho, na época, morava com você. Meu filho morou um período com o pai e depois Voltou com você. voltou a morar E comigo. o Luciano abraçou como filho. O Luciano, ele tem que ficar como exemplo de pai. Tinha que mostrar ele para o Brasil inteiro para mostrar o que é um pai de verdade. Porque quem tem o sangue mesmo do meu filho, da minha filha, né? Não é uma desculpa, gente, é chato falar assim, mas Ué, eu mas é, sentiria vergonha. o pai é quem Eu realmente cria, sentiria né? vergonha e o Luciano, ele trata o meu filho, minha filha, com todo respeito, todo carinho, abraça, beija, cozinha para ele, que o salão a gente mora lá no mesmo bairro, aí dia de sábado às vezes ele vai tá em Mas hoje, casa, vai fazer uma hoje comida. ela mora com você? Não, então tá morando. Aí por isso que às vezes Luciano vai, cozinha,
Aí liga, Quer ó, sempre a família aí junto. liga e fala, ó, eu fiz uma comida aqui, você vem aqui comer. Aí minha filha brinca assim, nossa mãe, eu vou porque eu fiquei até com medo que ele falou, então eu espero que você venha. Então, assim, se preocupa, não tem. Aí, assim, para minha filha é maravilhoso, por quê? Porque daquele pai lá faltou algo, Que nesse ela conseguiu achar tudo. sim, e que não, assim, poucos pais você vê abraçando uma causa dessa forma. E ele vira e fala, é isso que pra gente como pai e mãe, às vezes a gente não direciona às vezes a gente erra o gênero, né? Para as pessoas de fora que estão tem menos convivência, é mais fácil, né? Acostumar. A Sim. gente desassocia, às vezes, por ser pai e mãe, né? Mas aí meu marido às vezes fala assim, o Luciano fala às vezes, é isso que ele quer, então deixa ele fazer. Como é o nome hoje dela? O nome é Kalani, ela não se importa que chame, até porque o nome é meio unissex, é o nome Mas o nome que verdadeiro. ela escolheu para Aurora, a Aurora. é Então é assim que Aurora. nós vamos Ela chamar. gosta desse nome, Aurora. Princesa Aurora. É. E eu acabo falando Kalani, mas também a unissex ela não se importa, porque tem muita gente que cresceu, né? Acostumou assim, e desacostumar, às vezes, da noite para o dia é complicado. Mas o importante é o amor que a E o gente tem. amor que você tem é o profissionalismo dela perante você lá no salão, Sim, que ela aprendeu com você, o amor que seu marido tem por ela e sim. essa família linda que você Com construiu. certeza, que nem sempre é aquele padrão que está todo mundo acostumado, Acostumado, né? isso aí, né? Tem tanta gente com tantos filhos com problemas em drogas e tantas outras coisas que E eu, os pais, e e você eu, tá com uma família linda. e eu não tenho vergonha nenhuma. Nenhuma. E se eu precisar descer e brigar no meio da rua porque tiveram algum ato de preconceito contra minha filha, eu brigo Nós mesmo, somos mães e a porque gente vai defender. eu sou mãe e eu sou mãe para toda hora. E você hoje, eu vejo assim sua trajetória. Você ainda quer, igual você falou, quer abrir outras unidades, quer produzir mais produtos. Você chegou, brincou assim, falou assim: se fosse por mim, eu tinha produzido uns 200, Não, na 300. minha cabeça tem mais de 300 Mas fórmulas, cada dia você vai imaginando numa. menina, assim, não sei explicar, é uma máquina. Eu olho, nossa, eu podia fazer uma fórmula, botar isso aqui, botar isso aqui, botar isso aqui, Sério, aí você vai escrevendo no papel? mas não dá, sabe por quê? Porque se eu for fazer tudo isso, para todo produto que eu vou lançar, tem todo um processo, desde escolha de embalagem, a matéria-prima nem tantas vezes, mas desde escolha de embalagem, rotulagem, Anvisa. Então me fala Então, alguns desses 20, só pra gente ter um shampoo, condicionador, é, máscara. nós temos aí a linha Ultra Hidrate, que é shampoo e máscara, que é essa que eu vai dar uma descansada daqui uns dias. Nós temos a máscara líquida que eu trouxe aqui para vocês, de semidilino. Temos a mini ampola de semidilino. Temos o kit verão. Ai, gente, o kit verão é Pra quando você lindo. vai pra piscina, assim, que a gente. Nossa, meu cabelo loiro, eu fico falando, gente, será que vai ficar verde? No, Morro de medo de ir é, pra no dia a piscina. dia também, por quê? Porque o nosso cabelo, ele sofre, como eu falo sempre, o nosso cabelo, ele sofre Você já foi agressões loira algum externas. dia? Não, e eu acho que não ia dar certo, não. Meu cabelo é muito preto. É muito preto. E é É. lindo também, Ai, muito bem obrigada. cuidado. E aí, o que que acontece? O nosso cabelo, ele sofre agressões o tempo inteiro. Então, aí, eu sempre explico, quando a cliente vai lá, por isso que eu brinquei aquele dia, gente, ó, eu tô com vergonha, mas eu pareço um papagaio. Mas é porque eu vou fazer uma avaliação, eu quero explicar para a cliente que ela precisa daquele produto e o porquê que ela precisa. Porque não interessa para mim fechar uma venda que não vai deixar a cliente contente com o resultado dela. O importante para você é saber. Eu vi logo depois daqui você me explicando como usar o produto. Eu achei de um carinho, isso todo faz a diferença E eu faço para o com todo mundo. cliente, Eu entendeu? faço isso com todo Sim, mundo. isso faz uma diferença do que você comprar. Por isso que é importante a escolha do local, desde você fazer um cabelo, de você comprar um produto, de você ir, entendeu? Porque é isso que faz a diferença, é o cliente voltar a ter você. É a mesma coisa, eu falo de mim, eu quero que o cliente sinta vontade porque eu quero dar isso para ele, eu quero que o cliente sempre volte. E os meus clientes são fiéis a mim. Sabe? Eu tenho parceiros desde quando começou até hoje. Porque é essa reciprocidade, sabe?
Eu para com você, você para comigo. Eu vivo essa história quando você fala, passa uma imagem. Porque eu também, eu tenho uma filha do meu primeiro relacionamento, não tive problemas nenhum, a gente separou numa boa mesmo, Uhum. foi porque eu era muito jovem, eu queria curtir minha vida. E logo depois, com 2 aninhos, eu morei com o Cleito, que tá até hoje comigo. Mas a gente casou na igreja em 2014 e foi, não é fácil, você sabe disso. A Uhum. gente tem medo, tipo, a gente vai casar com uma pessoa, você vai cuidar da minha filha bem? Eu tava com uma filha de 2 anos, mas e ele amou minha filha, ao pai também, graças a Deus, muito presente, pai da minha filha. Mas é uma situação que a gente tem, né, como mãe, a gente quer proteger, quer Isso. escolher o parceiro certo, que é pra vida. E É. graças a Deus a gente teve essa sorte que meu marido também é um paizão, Eu acabei assim, não me casando por acaso, né? Mas namorando com meu esposo por acaso, porque assim, ele já ele estava viu, apaixonado por ele você viu ele antes, viu né? um momento que eu estava passando e assim ficou indignado, porque ele estava vendo que eu estava andando acuada, andando com E você medo. era muito jovem, você tinha quantos Muito anos? jovem, eu tinha 20. Nessa época eu tinha 25 anos, nessa época, mas as situações ruins eu já passava, já fazia tempo. Então, assim, ele era um amigo e que, assim, me ofereceu uma ajuda que eu pensava da seguinte forma: ninguém quer problema de ninguém, ninguém está dando conta nem dos Mas é próprios por isso que eu problemas. falo, ele já estava gostando de É, você mas me respeitou o profundamente. tempo inteiro, Sim, mas porque gostando mesmo no sentido de tipo, sim, porque eu estava passando um momento muito difícil e aí ele passou a ter medo de eu estar andando em algum lugar, de eu estar indo para o trabalho ou voltando e e acontecer vocês algo foram comigo. construindo o amor, né? Isso aí. E o sucesso, muitas vezes o sucesso do trabalho, vocês trabalham juntos. Ele trabalha com É, você. ele agora ele está começando a trabalhar comigo. Por quê? Porque ele sempre trabalhou com pintura automotiva, né? E que foi assim que ele pegou tudo que ele tinha para acompanhar minhas loucuras. Nunca. Mas hoje ele, tipo assim, ele administra para você, suas empresas? Ele tá comigo assim. Ele gosta que eu administre. Sim. Ele confia na minha administração. Mas ele, tipo assim, ele tá ali porque ele tá vendo que eu preciso de uma pessoa para estar cuidando de certas Sabe por coisas que eu para mim. pergunto? A gente fala muito da família, porque, gente, não adianta. É lado a lado. Se você tá bem com a sua família, tá bem na sua casa, tá bem, você tem uma prosperidade no seu É. E trabalho, nós não é podemos uma um coisa remar para ligada um com a lado e outro remar para o outro, porque se a gente juntos nós remaríamos 10 quilômetros, aí remamos só 5 quilômetros e olhe lá. Então tem que tentar remar todos para o mesmo lado, né? Os dois para o mesmo lado. E problemas todo mundo tem, né? Você é casada, você sabe. Mas nós, como mulheres, quando vamos amadurecendo, a gente adquire sabedoria para lidar com isso e, como diz aí, passar por cima de tudo isso de salto agulha. Então, vamos fazer um bate e volta rapidinho, que eu te falar, você vem na sua cabeça. Ih, meu Deus, parece a terapia. O que que não pode faltar na sua bolsa de jeito nenhum? Ixi, na minha bolsa, meu Deus do céu, gente, meus cartões. Cartões de crédito. Uma viagem. Olha, eu quero conhecer Maldivas. Ai, também quero, você me chama, essa assessora de imprensa. Menina, tô ouvindo dizer que não vai demorar a desaparecer, então nós precisamos ter pressa. Comida. É, salpicão. Gente, Eu adoro salpicão. sem passas, por favor. Se você for convidar, Eu como passas também. eu não consigo comer, misturar sal com doce de jeito nenhum. Uma lembrança. Eu poderia colocar duas. Coloca. É meu pai e meu irmão. As lembranças Que são bem bonitas da minha bem, vida. até quando o momento, né, que vocês É, estavam juntos. juntos. E assim, e agora a família. O que significa família para você? Olha, a família,
diante de tudo que eu já enfrentei, a família é quem está comigo, né? E claro que tem coisas que são inegociáveis. Por exemplo, filhos, mãe, né? Mas tem pessoas, às vezes, que não têm o nosso sangue, e nós Sim, chamamos de família. sim, que são Então, amigos queridos. isso, e não precisam estar juntos o tempo inteiro, mas na hora que precisa, um aciona o outro, olha, está acontecendo Só isso, tô não. perguntando aqui a produção. Ah, tá. Um medo. Olha, medo, você me fez uma pergunta difícil, porque hoje Coisa é, que você tem medo. eu, Pode ser desde um avião, de uma altura, de um lugar fechado, ou de uma perca, de morrer, alguma coisa assim. hoje eu sou uma mulher que pode enfrentar tudo. Eu tenho apenas um sentimento comigo, que é o temor a Deus. Eu busco ter condutas que eu acredito que não vá, como diz aí, fugir do que eu acho correto diante de Deus por causa desse temor que eu E tenho. Deus? Deus é tudo na minha vida. Acima de tudo, é, é, é por Ele, é por causa dele que eu estou aqui. E momentos que só nós passamos sozinhos, achando, né? Não estamos sozinhos, né? Ele está ali. Que não tinha. Era só Deus mesmo, ou eu mesma para segurar minha própria mão, mas ele sempre esteve ali e sempre me levantou. Então, para mim, ele é tudo. Eu posso falar suas filhas. Eu, aí eu acho que eu vou falar uma frase de impacto, mas eu mato e morro por elas. Eu sou Nossa, aquela mãe, leoa. eu sou aquela mãe leoa mesmo, tá? Sempre fui. E para finalizar, assim, sucesso, definição de sucesso para você. Sucesso para mim é, é um conjunto de áreas dando certo. Porque para mim não adianta eu ter sucesso profissional e financeiro se a minha família anda mal. Da mesma É isso que eu falei, a coisa do andar junto, né? Isso, então, um exemplo, se você falar, Jussara, você tem uma pessoa na sua família, exemplo, tem o seu esposo ou seus filhos, que depende que você abra mão de tudo que você construiu, conquistou até hoje, depende que você abra mão de tudo isso para salvar a vida deles. Eu abriria sem problema, falar, vai construir um barraquinho com um quarto e um banheiro, eu vou pra lá, se for para pelo bem da vida deles, entendeu? Então, assim, para mim, coisas não podem vir antes de pessoas. E agora você disse que não pode falar muito, mas assim, um spoiler pra gente das novidades que vem agora, nesse ano. Vai ter o capsulado, né? Que daqui a alguns dias a gente não vai falar a quantidade, porque pode atrasar. Pode atrasar, Não é limpa, é mesmo questão da aham, demanda, isso. mas vai ter capsulado, vai ter alguma outra fórmula. Tem um kitzinho novo aí para deixar o Ultra Hidrate descansar um pouquinho. Eu vou falar, gente, vou Então fala, falar. a gente não É, conta pra ninguém, né? é, Só tá porque vindo aí, não deve demorar muito também. Tá vindo aí a nossa linha Águas Marinhas, o poder das águas brasileiras. É uma linha assim que eu não tenho como nem falar, mas assim, eu tô preparando ela toda linda, e faz o lançamento para, né, para poder a gente, né, conhecer e tô tá lá. preparando ela toda linda, com tudo lindo, como sempre, do zero, acompanhando do zero, da escolha do cheiro, combinando com a proposta do produto, com rotulagem também, que eu gosto muito. Eu falo assim que a Chantriere é para mulheres exigentes, né? Se você, mulheres exigentes com o próprio cabelo. Quem sabe um dia ir até a pele, né? Eu não posso falar nada agora, Ai, mas quem gente, sabe um dia eu até a vejo pele. você assim, você já é uma mulher grande pela sua história de vida. Por isso que eu coloquei o título assim da história, porque eu já percebi que você tem uma história grandiosa. E eu acho que você é muito nova ainda, né? Você tem quantos anos? Eu tô com 37. Pois é, 37 anos, você imagina.
Você vai voar muito. E aí eu tô cuidando de tudo e essa linha eu tenho certeza absoluta que vai encantar, porque a Chantrier é para mulheres exigentes, mulheres que fazem questão de cuidar bem do próprio cabelo, produtos de qualidade, tanto é que as clientes que consomem Chantrier dificilmente aceitam usar outra coisa. É isso que eu te falei, questão do diferencial, da fidelidade, da indicação. E eu queria agora, para você finalizar, para você fazer seu agradecimento a todas as pessoas, né? Que é muito difícil falar, mas você fazer um resumo de todo mundo que te ajudou, né? De todo mundo que está com você até hoje, que são seus funcionários, sua família. Eu aqui acabei não citando, né? E que bom que eu posso citar no final, que é uma pessoa muito importante, que apesar de trancos e barrancos, a minha mãe, ela teve uma vida muito difícil, né? Minha mãe teve uma vida que ela não, assim, pobre em oportunidades, né? Mas eu posso dizer aqui que se eu tivesse é, metade do potencial da minha mãe com as oportunidades que eu estou tendo, eu já teria que ter ido muito mais longe, porque se a minha mãe tivesse tido oportunidades, ela seria a maior empresária, pelo menos desse estado. Mas ela ainda está A minha viva. mãe tá. E ela te ajuda lá também A no minha salão? mãe, não, não, mamãe, ela agora ela tá cuidando de outras coisas lá, né? Mas assim, ela me ajudou bastante já, quando, principalmente no período que eu estava lá no edifício dela, né? Mas assim, mamãe, o que ela traz para mim é aquela força da criação que ela me deu, que muitas das vezes parecia dura, mas sem isso, então hoje eu falo assim, eu nasci na família certa, eu tive o pai certo, a mãe certa, eu nasci no lugar certo. Tudo o que aconteceu, teve sofrimento, teve momentos difíceis, sim, mas o Senhor estava todo momento ali cuidando de mim, não deixando o pior acontecer, e fazia parte, todo esse conjunto fazia parte de um propósito para que eu pudesse estar chegando aqui. E eu tenho muito que caminhar ainda, acredito eu, porque eu quero realizar muita coisa ainda. A Alice todos os dias me pede uma mansão com piscina Ai, e gente, profetiza, vai a ter, Alice todo dia, Alice. mamãe, todo como quem fosse para amanhã, tipo assim, mamãe, que dia que a nossa mansão vai estar pronta? Então, Vai assim, estar. eu tenho muito o que caminhar ainda e aprender também, né? Porque o aprendizado ele não para e nós aprendemos com qualquer pessoa todos os Mas eu vou dias. dizer hoje para você, olhando nos seus olhos, eu aprendi muito com você. Muito obrigada. Porque eu acho que a gente, por eu ser mais velha que você, tenho 45 anos, mas a gente, assim, a gente aprende. Você, simples, guerreira, que conseguiu chegar aqui, põe a mão na massa, humilde, Eu ponho. Tem e, uma e dá valor à sua raiz, isso que é o mais com importante, a sua certeza, família. tem uma senhora, eu digo, tem uma senhora que às vezes vai lá no salão fazer o cabelo, ela é uma senhora muito simples. E ela, assim, ela construiu um prédio, ela fez muita coisa, assim, vendendo chup-chup, pegando moedinhas. E eu falo, ela quis tudo que ela tem. Ela não tem nenhum nível de escolaridade. Aí eu falo, eu já falei para várias pessoas, senta aí com ela e conversa meia hora com ela para você ter uma aula de administração, É, que talvez muitos aí graduados não não têm. tem. É verdade. E a gente sempre aprende com o próximo. Com A certeza. gente tem que parar de fazer uma pré-avaliação. A Uhum. gente tem que conhecer a pessoa. E foi assim que eu te conheci, foi assim que me deu vontade de chamar aqui de novo, para poder ouvir essa história, para passar para o meu público, que é essa história de sucesso, essa história de Jussara Pimentel, essa menina que passou um bocado, mas que hoje está aqui para contar essa história sem vergonha nenhuma, porque ela foi Não, uma batalhadora, entendeu? Ela arregaçou as mangas e foi, trabalhou, né? Porque não é fácil criar 20 produtos. Você tem 37 anos, você é uma nova, você é um bebê ainda, perante pelo que você vai ter o seu sucesso.
Você fala Amém. 37 nova, gente. E tem 4 anos que eu tô criando produtos. Só. Então a gente vai finalizar aqui falando para vocês, muito obrigada pela audiência. Parabéns pela sua história linda que você tem de vida. E vamos brindar com um shampoo. Já que a gente não tem o champanhe. Vamos brindar com shampoo. Ó, porque Aqui, isso mas daqui, tem ó. champanhe na essência, tá? Gente, é muito bom. Cola que é sucesso. Olha lá, ó, vamos fazer um brinde. Quem você faz esse brinde? Olha, eu vou fazer esse brinde. Tem uma porção de gente aí. É um brinde a todos que acompanharam aí essa mulher Aí, guerreira, principalmente a Deus, a nossa família e ao sucesso que tá. Já tem, mas tá por vir ainda muito mais, né não? Amém. Cola que é sucesso, tô coladinho nela.